Bem, pessoal, quando a gente fala de espelhos esféricos, necessariamente a gente está falando ou do espelho côncavo ou do espelho convexo. Aqui abaixo eu representei como a gente vai costumar ver esse tipo de representação nas questões. Esses tracinhos que aparecem aqui, eles representam qual é o lado da superfície que não é refletora. Então, por exemplo, quando nós temos aqui o espelho côncavo, a gente colocou aqui claramente o olho para mostrar que é esse lado aqui que está tendo a superfície refletora. Da mesma forma, nós vemos aqui no caso do espelho convexo, que há aqui a representação da superfície que não é refletora, mostrando aqui os tracinhos, certo? Ou seja, por esse lado aqui do olho, que está enxergando, nós sabemos que esse lado daqui representa a superfície refletora. Bem, aqui eu passo a apresentar para vocês dois primeiros elementos que são importantes para a gente trabalhar com os espelhos esféricos. O primeiro é o eixo principal, que basicamente é aquele eixo que a gente coloca aqui na horizontal, geralmente nas nossas representações, que passa necessariamente, além de passar pelo próprio espelho, ele também passa pelo centro. Lembremos que estamos falando de espelhos esféricos, ou seja, nós estamos esperando que seja uma estrutura esférica, logicamente. E aí, quando a gente coloca aqui para análise no plano, a gente pensa num círculo que tem uma circunferência e que tem um centro. Bem, aí eu pergunto para você, por que foi importante logo de cara eu já demonstrar para vocês esse centro? Porque se a gente reparar bem, o que diferencia aqui no espelho côncavo do espelho convexo logo de cara? Que nós temos, por exemplo, aqui, quando nós analisamos aqui o olhinho, para a gente definir qual era o lado onde havia a superfície refletora, né, a gente verificou que no caso aqui, agora analisando o centro de curvatura, que ele está do mesmo lado onde há a superfície refletora. Então, se a gente fosse definir uma distância do vértice, outro elemento que surge agora, esse ponto onde o eixo principal se encontra com o espelho, corta o espelho, a gente chama de vértice, certo? Temos aqui nos dois casos os vértices. Se nós definirmos a distância do centro ao vértice, e a gente disser, por exemplo, que é uma distância que a gente chama de C, eu vou poder dizer, no caso do espelho côncavo, que eu estou diante de uma distância positiva. Por que eu vou estar diante de uma distância positiva no espelho côncavo? Porque teremos o centro de curvatura exatamente do mesmo lado de onde temos a superfície refletora, ok? Então, analisando da mesma forma, nós veremos que vai acontecer justamente o oposto no espelho convexo. Neste caso, nós nos lembramos que também o olhinho estava aqui do lado esquerdo, mostrando que ele está olhando para a superfície refletora. Só que agora, o centro de curvatura do espelho convexo, percebam, ele está atrás, ele está do outro lado, no lado onde nós temos as marquinhas que demonstram que não é a superfície refletora. E isso faz com que os raios, eles teoricamente sejam aqueles que vão ser fruto do encontro de prolongamentos de raios imaginários, virtuais. E isso vai fazer com que essa nossa distância ela tenha um caráter praticamente virtual, ou seja, teremos aqui um valor arbitrariamente definido como negativo para o centro de curvatura. E isso vai ser muito importante para a gente fazer o estudo das distâncias focais, que é fundamental na próxima etapa. Bem, então, como acabamos de falar, derivado dessa distância do centro ao vértice, nós temos agora a informação do que vai ser a distância focal. Para a gente ter logo de cara essa relação, nós temos que pensar que a distância focal é metade da distância do raio anterior que nós vimos, que é a distância do centro ao vértice. Então, por exemplo, se eu defino aqui que eu tenho aqui uma distância do centro ao vértice, como sendo, vamos chamar isso aqui de raio. Na verdade, é isso que representa essa distância do centro ao vértice, certo? Então, nesse caso, eu posso dizer que o foco, ou a distância focal, é a metade daquele raio. Concordam comigo? Então, logo de cara, a gente já define aqui uma nova grandeza. Nós temos a distância focal, que é metade daquele raio,
E aí a gente vai usar o mesmo sinal, o mesmo raciocínio para a gente dizer que no caso do espelho côncavo, nós temos uma distância focal positiva, enquanto no espelho convexo nós temos uma distância focal negativa. Bem, essa aula foi só para mostrar para vocês os elementos básicos dos espelhos esféricos. Vamos dar uma paradinha e na próxima aula vamos inserir um objeto e verificar como se comporta a imagem dele baseado em alguns princípios que nós iremos conversar. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, não esqueça de curtir, compartilhar, inscrever-se e assinar notificações. Espero vocês na próxima. Um abraço!